absurdo esse número. 419.342 ações trabalhistas foram registradas de 2020 a 2023 relacionado ao assédio moral e sexual no trabalho. Veja, é um número muito alto, é muito alto. Veja, 419.342 ações trabalhistas. A fonte é o Tribunal Superior do Trabalho e foi divulgado numa reportagem da revista Proteção. Quantas oportunidades que nós temos de contribuir com esses trabalhadores que são assediados, né? Com os trabalhadores também que fazem o assédio, né? Que são os assediadores. Sim, porque eles também precisam de ajuda, também é um ser humano que está no momento, e para ele ter esse tipo de atitude, né, ele precisa parar e pensar as atitudes dele, né, então a gente pode sim contribuir no sentido de orientar. No aspecto legal, aí é com a legislação, é com a justiça do trabalho, a justiça civil, aí não cabe a nós, né, mas do ponto de vista psicológico, emocional, da saúde mental, com certeza nós podemos contribuir, tanto na prevenção quanto no suporte a esses trabalhadores. Então, esse é um exemplo que eu estou te dando hoje, das muitas oportunidades que existem na consultoria. E o que eu percebo? Eu percebo o seguinte, muitas colegas psicólogas acreditam que trabalhar com assédio moral não é coisa para nós, isso é coisa de advogado, por quê? Porque vai entrar no aspecto legal, tal. Depende da abordagem. Se você for trabalhar com a parte legal, né, do assédio moral, ok, aí é com advogado. Mas nós, profissionais de psicologia, nós temos um outro papel nesse processo do assédio no trabalho, que o nosso querido, né, professor, doutor Roberto Eloane, que foi um dos pioneiros a pesquisar e trabalhar com assédios no trabalho, ele é psicólogo, ele é professor da Unicamp, né? Ele nos mostra isso, quanto que a gente pode contribuir com esse tema. E se você quer trabalhar na consultoria ou está iniciando na consultoria, pense seriamente em se especializar nesse tema. Por quê? Porque cada vez mais as empresas serão demandadas a fazerem trabalhos de prevenção e intervenção. Nesses últimos 3 anos, aumentaram as demandas na consultoria. Ainda é um tema tabu, não vou mentir para você, né? Muitas empresas têm muito receio de tratar esse tema, mas muitas empresas já têm uma consciência de que é preferível tratar esse tema, prevenir esse tema, do que evitar, colocar debaixo do tapete, fazer de conta que não está vendo. Esse número, né, hoje eu estou falando de assédio aqui antes da gente falar do nosso tema principal, porque hoje, como eu disse para você, é o Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral no Trabalho, e também o assédio sexual, né? Esse número de 419.342 ações trabalhistas registrada no Tribunal Superior do Trabalho, de 2020 a 2023, gente, é um número absurdo. Pensa, a cidade onde eu morava, Londrina, tem 550 mil habitantes. É como se cada habitante da cidade, né, uma cidade um pouquinho menor que Londrina, cada habitante fizesse uma reclamatória trabalhista por motivo de assédios no trabalho. É a população de uma cidade que em 3 anos elaboraram uma reclamação trabalhista contra a empresa. E em dezembro, eu já contei isso aqui ontem, eu quero reforçar contando novamente, né, porque até foi interessante que ontem eu contei isso, e aí, por coincidência, a minha ex-aluna que me contou essa história, estava assistindo a live, né, e ela viu que eu não estava mentindo, mas eu não citei o nome dela porque ela não tinha me autorizado a citar, né. Ela foi fazer a rescisão trabalhista dela, tá? Rescisão de trabalho, perdão. Ela morava em São Paulo, ia mudar para Santa Catarina e foi fazer, né? Ela era empregada de uma empresa, foi fazer rescisão trabalhista.
Quando ele estava fazendo a rescisão trabalhista, na mesa ao lado dela, estava tendo também um acerto, né, trabalhista, onde uma empresa, uma plataforma, foi condenada, olha só, foi condenada a pagar para uma trabalhadora um valor de R$ 500 mil de indenização. Motivo? Assédio moral e burnout. Então, veja, cada vez mais, o que as empresas vão perceber? É preferível prevenir do que pagar essa conta. Porque, infelizmente, muitas empresas vão investir na prevenção não por consciência em relação ao trabalhador, mas para não ter reclamatória trabalhista, para não ter esse ônus financeiro e também, como consequência, não manchar a reputação da empresa, a imagem da empresa. Que uma vez que a empresa ganhe esse selo, essa imagem, fique estigmatizada, né, como sendo uma empresa tóxica, assediadora, né, porque o assédio é um tipo de violência, né, então uma empresa violenta em relação aos seus funcionários, né, ela vai perder, inclusive, clientes, talvez até fornecedores, porque é uma consequência, né? Hoje, muitas empresas são demandadas, recomendadas, né, pelos seus, não vou falar exigidas, né, algumas até são exigidas, pelos seus fornecedores, às vezes clientes, de terem algumas políticas no que diz respeito ao trabalhador, à saúde mental, à prevenção de assédios, enfim. A legislação também já tem essa determinação, né, para as empresas que têm mais de 50 funcionários, que têm a CIPA, e dependendo ali o grau de risco, terem intervenções que previnam o assédio também e outros tipos de violência no trabalho, principalmente em relação à mulher, mas muitas empresas não sabem disso. Então, quando você chega e argumenta isso com a empresa, claro que a empresa vai querer um trabalho, sim, na consultoria nesse sentido. Então, pense sobre isso, não subestime esse tema. Por que que eu vou te falar isso? Eu falo isso com tranquilidade, porque quando eu defendi a minha dissertação em 2018, se você me acompanha aqui, você já ouviu essa história, mas eu vou fazer uma analogia aqui. Em 2018, quando eu defendi a minha dissertação, que o tema foi saúde mental no trabalho, embasada na psicodinâmica do trabalho, eu ouvia de muitas colegas que esse não era um tema para ser abordado na consultoria, que saúde não era uma psicóloga, colega psicóloga falou isso. Saúde não é um problema da empresa, é um problema do trabalhador. Isso em 2019. Hoje eu vejo essa colega estudando sobre segurança psicológica, em menos do que 4 anos. Então, o que em 2018, há 6 anos atrás, era um tabu também falar de saúde mental no trabalho, para você ter uma ideia, em 2018, isso, aí em 2020 eu visitei uma grande empresa aqui de Curitiba, grande empresa, que tem um mercado até internacional, tá? Pensa numa indústria grande, com comércio também, enfim. E a pessoa que me atendeu em 2020, uma semana antes de ser deflagrada a pandemia, para ser bem precisa com você. Essa profissional que me atendeu, ela perguntou assim para mim, eu fui apresentar para ela o meu programa de saúde mental no trabalho. Ela perguntou assim, mas eu posso falar em saúde mental dentro da empresa? Esse é um tema que eu posso usar esse termo, né, dentro da empresa? Em 2020. 2024, qual que é o cenário? Então, se eu não tivesse começado lá em 2018, né, eu vi, assim, foi uma questão de intuição, e o meu orientador também me pilhou, falou, não, vai, Ana, vai nessa área, porque quando eu revi a psicodinâmica do trabalho, eu comecei a ver que eu estava tendo muitas respostas para temas que eu estava me deparando ali na consultoria, e que eu não tinha resposta, que eu falei, gente, isso não é, eu trabalhava com muita ênfase em desenvolvimento humano e organizacional. Eu falei, isso aqui não é de desenvolvimento humano, tem uma outra coisa aqui que eu não sabia direito o que era. E aí foi no mestrado que eu tive as respostas. Então, em 2018,
eu já estava lá estudando, em 2016 eu já estava estudando a psicodinâmica do trabalho. Então, por isso que eu digo para você, pense com carinho sobre esse tema, assédio no trabalho, prevenções de assédio, não é você trabalhar com a legislação, deixa isso para o advogado, que é competência dele, é trabalhar com o aspecto emocional, psicológico, da saúde mental, dos efeitos do assédio na saúde mental desse trabalhador. Vai por mim.